Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando Jesus descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a transfiguração de Jesus. Isto é, o dia da glória futura de Jesus. Na verdade, a transfiguração ela antecipa aos discípulos aquilo que vai acontecer de maneira definitiva, que é a ressurreição. Mateus, o nosso evangelista, que estamos lendo esse ano, acentua que o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. O rosto brilhante de Jesus é o rosto do Pai que se revela à humanidade, representada pelos discípulos. Todos nós estávamos lá através de Pedro, Tiago e João. Desta forma, Jesus é contemplado falando com Moisés e Elias. Ele é a síntese e o ápice, o ponto mais alto da lei dos profetas. É a própria lei de Deus que se revela como amor a todo o ser humano, ensinando-nos a amar como Ele amou até o fim da vida. A voz celeste, ao dirigir-se aos discípulos, assegura que Jesus é o Filho amado, aquele que agrada ao Pai. Ele é o nosso Salvador. Gente, vamos ler a Bíblia. Vamos procurar entender a palavra de Deus. Coisas extraordinárias, pensamentos tão profundos. A prática de Jesus, o ensinamento das primeiras comunidades tem poder de conversão sobre nós. Mas quem vive indiferente a esta palavra nunca vai sentir o seu coração tocado. Vivamos o evangelho da transfiguração, da transformação, o evangelho do ressuscitado, e sejamos nós mesmos os novos discípulos que continuamente fazendo a experiência de transfiguração, também vamos ser sinal na vida do próximo. Deus nos abençoe, bom domingo, participe da celebração na sua comunidade, participe da Santa Missa. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra